Tudo bem com vocês? Tranquilos? Maravilha. Vamos trabalhar então. Hoje nós vamos ver mais um assunto da química e também, né, é uma questão que sempre cai nas provas, tanto na prova do Enem quanto na prova da URGS também, né? Mas no Enem é mais constante, inclusive. Boa noite, Davi. O que assunto é esse? Radioatividade. Radioatividade, tá? Eu sei que alguns de vocês talvez não tenham tido esse assunto, né, no colégio, mas não é para se assustar, gente. O assunto é um assunto bom, né? Um assunto bom da gente trabalhar, tranquilo, né? Já vou compartilhar aqui a telinha com vocês. Vamos compartilhar aqui, tá. Ó, já deve ter entrado aí para vocês a tela, né? Muito bem. Bom, então primeiro nós vamos ver o que que significa, né, radioatividade. Depois nós vamos ver as duas leis da radioatividade, mas já digo para vocês, não tem nada assim de difícil. E depois nós vamos ver uma coisa chamada o período de meia-vida, tá? O período de meia-vida. Bom, então vamos começar. Primeiro, vocês têm que saber entender o que que é ser radioativo, né? O que que é radioatividade? É uma coisa que a gente ouve falar muito, né? Chernobyl, Fukushima, né? Aquelas usinas nucleares. Buenas. Então, olhem só. Olhem, deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Tarará. Tá, já está na mão. Bom, então olha só. Radioatividade, gente, é o seguinte, ó. Primeiro, tem que sempre lembrar o seguinte: é um fenômeno que ocorre no núcleo, certo? Então, a radioatividade é um fenômeno nuclear, tá? Ó, fenômeno nuclear. Sempre vai ocorrer no núcleo dos átomos. Fenômeno nuclear, tá? Mas por que que eu estou falando isso? Porque a maioria dos fenômenos, né, na química ocorrem na eletrosfera, onde estão os elétrons, né? E não no núcleo. Só vamos dar uma repassadinha rápida aqui, ó, para a gente não se perder, né? O que que nós temos no núcleo do átomo? Fundamentalmente, nós temos duas partículas, né? Que são os prótons e os nêutrons, né? Então, essa é a composição do nosso querido núcleo, nêutrons, prótons e nêutrons, certo? O próton é positivo, o nêutron é neutro, né? Carga zero. Bom, a radioatividade, ó, é o seguinte: são núcleos de átomos que são instáveis, né? Então, vocês terão essa ideia aqui, ó. Um átomo que apresenta um núcleo instável. Como assim? Um núcleo que normalmente tem um alto conteúdo de energia, né? Esse núcleo instável, é claro, ele sempre vai tentar se estabilizar, né? Se transformar num núcleo estável. E de que forma ele vai conseguir isso? Emitindo partículas do seu núcleo. Então, gente, ó, vai ocorrer a emissão de partículas e radiação. Partículas e radiação do núcleo do átomo, né? Então, o núcleo ele vai, vamos usar uma linguagem mais simples. O núcleo vai assim, ó, se despedaçando, né? Ele vai emitindo partículas
até se transformar num átomo estável, certo? Ah, isso pode mudar o átomo de um átomo para outro? Sem dúvida, tá? Bom, então essa é a ideia do ser radioativo, né? Vejo que não é nenhuma coisa espetacular, tá? Se a questão perguntar para vocês o que é radioatividade, só procurem essa alternativa, né? Radioatividade é o fenômeno onde átomos com núcleos instáveis emitem partículas e radiação para se tornarem núcleos estáveis. Instável para estável. Tá? E para isso ele tem que emitir partículas. Até eu coloquei aqui na definição, vocês podem ver aqui, ó, tá? É o fenômeno em que um núcleo instável emite partículas ou radiações, transformando-se em um outro núcleo estável, tá? Então isso é radioatividade. Buenas. Nos interessa saber que partículas e que radiação é esta. Bom, na verdade, nas partículas nós temos várias partículas e radiação é uma só, tá? Bom, mas vamos começar pelo mais importante, ó, que são essas partículas aqui. Vocês têm ali do lado, eu vou descrevendo elas para vocês, ó. A partícula alfa e a partícula beta, alfa e beta. E quando a gente fala em radiação, então nós teremos a radiação gama. Tá, então qual é a diferença, né? Por que chamam um de partícula e outro de radiação? É assim, ó. Tudo que a gente chama de partícula é que possui uma massa. Até mesmo se tiver uma massa bem pequenininha, como vai acontecer daqui a pouquinho, tem massa, mesmo ela sendo desprezível, tem massa. É uma partícula. Agora, a radiação, gente, não tem massa. Radiação são ondas eletromagnéticas. E uma onda não tem nem carga e nem massa, não é? Peguem, por exemplo, ó, a luz. A luz é uma emissão de ondas eletromagnéticas. A luz não tem nem massa, não pesa, né? Não tem massa e não tem carga, tá? É um exemplo de radiação. Não tem nada a ver com a nossa radioatividade, tá? Bom, cada partícula dessa aqui, a radiação, tem uma forma para ser representada, né? Então, a ideia é muito simples, ó. O núcleo, ele vai emitir, por exemplo, a partícula alfa. A partícula alfa, claro que é representada pela letrinha alfa, né? Olha aqui, ó. Ela tem uma massa 4 e uma carga 2. Ih, Val, como é que é? Assim, ó, quer ver? A gente sempre representa, procura sempre representar nessa ordem, ó. Um, uma partícula X, né? A massa em cima e a carga embaixo. Não precisa estar nessa posição, né? Podia ser assim, ó, tá? A massa em cima à direita e a carga embaixo à esquerda. Ou, ou a massa do lado esquerdo, a carga também do lado esquerdo, ó. Certo? Então, qualquer representação é válida, tá? Desde que a massa esteja escrita em cima e a carga embaixo. Vamos voltar para alfa. A partícula alfa é a maior partícula que existe, tá? Ela tem um tamanho grandão assim. Ela é muito parecida com um átomo de hélio, né? O gás nobre, o hélio. O hélio é aquele gás que quando a gente aspira, fica com a voz do Pato Donald, né? Né? É o gás hélio. Muito bem. Então, a partícula alfa, ela é grandona. Vejam, massa 4, carga 2. A partícula beta já é menor. O beta é assim, né?
É um B com uma perninha. A partícula beta, a massa dela é desprezível, é zero. E a carga é menos 1. Tem carga menos 1. Partícula beta é negativa. Tá? Então, nós vamos falar várias vezes esse partícula, vocês vão acabar fixando, tá? Não se preocupem em memorizar isso agora. Então, alfa e beta. E a radiação gama, gama é uma letrinha assim, né? Ela não tem nem carga, nem massa. É tudo zero. Zero, zero. Não tem massa e não tem carga, né? Ela é uma onda eletromagnética, certo? Muito bem. Bom, esses três aí são fundamentais. Vamos supor que vocês assim, ó, né? Paulo, não quero saber muita coisa. O que que eu tenho que saber? Essas três aí, tá? Porque vocês vão ter assim, ó, 99% de chance de cair uma dessas três em prova. Alfa, beta e gama, tá? Então, nós vamos falar várias vezes delas para vocês terem uma boa ideia sobre isso. Existem outras partículas? Existem, né? O nêutron, vou dizer para vocês, o nêutron também está no núcleo, né? Ó, o nêutron, ele tem, ó, carga 1, desculpa, massa, em cima é a massa. Massa 1 e carga 0. Ele é neutro, né? Tá? Até eu estou olhando aqui do lado, na tela, vejam que poderia ser escrito assim, ó, 1, 0 na frente, tá? Só para a gente não se perder. A beta também poderia ser escrito assim, ó, 0 menos 1. E a alfa eu poderia ter escrito assim, ó, 4, 2, tá? Mas sempre lembrando, a massa em cima, a carga embaixo. Então, o nêutron tem massa 1 e a carga do nêutron é neutra, é zero. O próton também está no núcleo, próton, né? O próton é a carga, são as cargas positivas. Como é que a gente representa? Por uma letra P. O próton, ó, tem massa 1, é igual a massa do nêutron, inclusive. E a carga é mais 1. 1, 1, assim, ó. É que o mais a gente... Até eu botei ele do lado para vocês, né? É que a gente não costuma, né, em prova representar o sinalzinho mais. Não, vocês estão acostumados da matemática, né? Quando não tem o sinal na frente é porque é mais. Quando é negativo, aí a gente tem que colocar, né? Então. E o pósitron? Ah, eu coloquei essa estranha aqui, ó, porque uma vez aí caiu, né, na prova do Enem, eles falaram do pósitron. Pósitron é mais uma partícula que tem no núcleo. Normalmente ela é representada pela letra E. E ela tem, ó, massa zero, desprezível, e carga mais 1. É fácil de lembrar porque é positron, de positivo. Certo? Mas como eu disse para vocês, ó, o fundamental é que vocês saibam esses três aqui, ó. Certo? O alfa, o beta, o gama. Hoje nós vamos fazer vários exercícios de provas, e vocês vão ver que esses três são os campeões, né? São os que mais caem aí. Tô bem. Tô aqui tomando meu chazinho. Tá legal? Então, alfa, beta e gama. Tá, agora como é que isso acontece, né? Deixa eu colocar aqui para vocês um exemplo. Tá? O que que o Paulo está falando? Gente, quando um átomo radioativo, é claro, né? Quando ele emite uma partícula dessas, normalmente ele forma um novo átomo. Como assim? Assim, ó. Até eu separei aqui para vocês, ó. Alumínio. Todo mundo conhece o alumínio, né? Metal alumínio, ó. Tem massa 27 e a carga, o número atômico é 13. Isso é alumínio, tá?
Nós vamos fazer o alumínio emitir uma partícula alfa. Então, vou botar a flechinha e vou escrever aqui, ó, alfa 4, deixa eu escrever do lado direito. 4, 2, né? Que é a representação do alfa, ó. 4, 2. E ele vai formar um elemento químico, que eu, por enquanto, vou chamar de X. Depois a gente vê qual é, tá? Muito bem. Como é que a gente faz? Como é que eu descubro qual é o novo elemento, né? Depois que houve uma emissão alfa. Vou escrever aqui para a gente ir acostumando com esses termos, ó. Emissão alfa. Ele fez uma emissão alfa. Então, de dentro do núcleo do alumínio, saiu uma partícula alfa. Gente, é muito fácil, tá? A gente só fica em dúvida porque nunca viu isso. Mas eu vou dizer para vocês, ó. É muito fácil. Bom, ó, vejam, vamos ver primeiro pelo lado matemático, tá? Matematicamente falando. Ó, matematicamente falando, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A reação química, vejam, ela tem dois lados, né? O lado esquerdo e o lado direito. Reagentes e produtos. Então, eu vou dividir aqui, ó. Certo? Lado esquerdo, lado direito. Vamos primeiro ver qual é a massa que o X vai apresentar lá em cima. Tá? Como é que eu faço isso? Pessoal, é assim, ó. Quer ver? Qual é a massa que tem do lado esquerdo? 27. Então, gente, do lado direito tem que dar 27. Por quê? Lavoisier, nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma. Então, a soma do lado direito tem que dar 27. Bom, eu já tenho a alfa que é 4. Estão vendo? Bom, então quanto é que falta para dar 27? 23, né? 23 mais 4, 27. Então, vejam, a massa do X é 23. Estão vendo aqui, ó? 4 mais 23, 27. Tem que dar tudo igual. E agora vamos ver a carga, quer ver? Do lado esquerdo, a carga é 13. Claro que do lado direito tem que dar 13, né? Mas a partícula alfa, gente, vale 2 na carga. Logo, a carga do novo elemento X é 11. 11 mais 2, 13. 11, ó. Que elemento químico é esse? Vamos lá olhar na tabela, que é o elemento 11. E vocês vão encontrar esse aqui, ó, o sódio. Nossa, Paulo, nós transformamos alumínio em sódio. É, é verdade. Ah, mas então resolvemos o problema do mundo. Não, claro que não, né? Gente, isso aí são processos caríssimos, né? Que só pode acontecer aonde? Dentro de reatores, usinas nucleares, né? Isso aí não dá para fazer ali no laboratório do colégio. Mas é possível, ó, transformar um elemento químico em outro. Vai depender do que ele vai emitir. Estão me entendendo? Eu vou apagar esse exemplo e vou fazer o outro para vocês verem. Eu já estou até antecipando aqui as leis, tá? Eu vou apagar aqui, ó. Esse aqui praticamente nós não vamos usar. Tá, então agora eu vou pegar o mesmo alumínio. Vou pegar o átomo de alumínio, Al. Já sabemos que o alumínio tem massa 27 e carga 13. Só que agora eu vou fazer o alumínio emitir uma partícula beta. Cuidado agora, gente. Tá? Cuidado agora. Muita atenção, tá? Não sei que elemento vai dar, vou chamar de Y.
certo? Aqui em cima eu quero a massa e aqui embaixo eu quero a carga para descobrir quem é o elemento, tá? Vamos na matemática. Vamos dividir aqui. Vamos lá. Vamos primeiro pegar a massa. Do lado esquerdo, a soma dá 27. Tem que dar igual 27 do outro lado. Ah, Paulo, mas aqui a beta é zero. Isso. Portanto, o y será 27. Ah, mas não mudou a massa. É, não mudou a massa. Quando um átomo emite uma partícula beta, a massa não muda. Hum. Ó, então vou colocar aqui, ó. Vou continuar 27. 27 mais zero é igual a 27. Agora, atenção, gente. É aqui que o pessoal normalmente erra. Como dizia minha avó, é nesse momento que a porca torce o rabo. Por quê? O cara tá na prova, ele tá nervoso, né? Quer ver, ó? Gente, tem que dar 13, não é? Aqui eu tenho menos 1. Vou botar dentro de parênteses. Quanto é que eu tenho que somar aqui para dar 13? Eu vou colocar a resposta direto. 14. Como assim? Claro, 14 menos 1, quanto é que é? 13. 13 é igual a 13. Ah, quando emite uma partícula beta, então, a carga aumenta. Exatamente. Ó, então aqui, 14, tá? Vai na tabela periódica. Agora eu quero descobrir que elemento é esse, tá? Se tu estiver fazendo a prova da URGS, a URGS pode te perguntar que elemento é esse. Vai na tabela e procura o elemento 14. E aí vai aparecer lá o silício, Si. Por que que eu estou falando da URGS? Né? Porque o Enem não pode fazer esse tipo de questão, porque o Enem não dá a tabela, né? Como é que nós vamos saber qual é o elemento? Só se decorar a tabela. Eu vou fazer vários desses aí para vocês é, entenderem direitinho, tá? Depois eu dou as leis, aí vocês vão ver que vai ficar mais fácil a lei. Então, eu só andar aqui a telinha. Vamos ver quem que eu tenho. Aqui, tá. Muito bem, deixa eu dar uma apagadinha. Bom, são as duas leis de radioatividade. A emissão alfa e a emissão beta, tá? Só que aqui eu não usei nenhum elemento químico, né? Dentro do retângulozinho. Mas embaixo eu coloquei um exemplo. Então vamos lá. Eu vou repassar o exemplo aqui bem devagarinho para nós. Eu vou pegar o elemento urânio, que tem carga 92 e massa 238, tá? Tem vários tipos de urânio também. Daqui a pouco vai aparecer o urânio 235, né? Eles são isóbaros, desculpe, são isótopos. Bom, este urânio vai emitir uma partícula alfa. Nós já sabemos que o alfa é 4, 2, né? 4, 2. Anota num papelzinho, alfa, beta, gama. Anotem num papelzinho, colhem na frente de vocês, colhem no computador, tá? Para memorizar. Qual o elemento químico que vai se formar? Não sei, vou botar X. Eu só sei o seguinte, ó, que, vou dividir aqui para nós, que se do lado esquerdo eu tenho 238, do lado direito eu tenho que ter 238, né? Então, eu já tenho a alfa que é 4, ó, 4 mais... Ah, Paulo, é 234. Isso, 234.
234. 234 mais 4 dá 238, que é igual a 238. Então, já sei, ó, o novo elemento tem uma massa 234, certo? Agora vamos ver a carga, o número atômico, né? Ó, do lado esquerdo, o total é 92, igual, tem que dar 92 do outro lado, gente. Eu já tenho a alfa, que é 2, portanto, o elemento é o 90. 90 mais 2, 92, é igual a 92. 90. Tá? O Enem deixaria a questão por aí, né? Qual a massa, qual o número atômico? Isso aí que eles vão te perguntar. Mas a URGS pode te perguntar assim, ó. E que elemento é esse? Aí tu vai lá na tabela. Sempre usem o menor número, que é o número atômico. Vai na tabela periódica, vou anotar aqui, né? Ó, vai até a tabelinha periódica e ver qual é o símbolo do elemento que está lá. Ah, é o TH, é o tório. TH, tório. Tório é em homenagem ao deus Thor, né? Filho de Odin. Estão vendo? Eu transformei urânio em tório. Só na radioatividade eu consigo fazer isso. Transformar um elemento em outro, né? Aí hoje de tarde até me perguntaram assim, Paulo, eu poderia ir emitindo partículas, alfa, beta, até chegar no ouro, por exemplo? Sim, pode. Pai, então dá para fazer ouro. Dá, claro que dá. Por que que não fazem? Porque, gente, é muito caro, né? Vamos supor assim, só fazendo uma comparação, tu ia gastar 10 milhões para ganhar um. Quem é que vai fazer isso, né? Não tem sentido. Mas que dá para transformar um elemento químico em outro usando a radioatividade, tá, né? É possível, tranquilamente. Então aqui eu fiz uma emissão alfa, né? Vamos ver se eu acho mais alguma aqui. Ah, essas equações, você sabe, isso a gente não decora, né? Não tem por que decorar essa ladainha toda aí, né? Tá, daqui a pouco devo ter ali nas questões, vão aparecer mais algumas. Tá, muito bem. Deixa eu ver. Normalmente ele só põe de forma genérica. Uhum, tá, não adianta. Tá, não tem importância. E embaixo tem a segunda lei. Tem o nome do cientista aí, Soddy Fajan Roussel. Esse não é importante. É a segunda lei. Nessa segunda lei é a emissão da partícula beta. Lá embaixo eu coloquei um exemplo, ó. Coloquei, tá bem embaixo, ó. O TL é o talho. A massa do talho é 206, como vocês podem ver aí, 206, tá? E a carga, o número atômico é 81. 81, certo? Muito bom, muito bom. Eu vou fazer ele emitir uma partícula beta. Preste atenção, é uma matemática simples, gente. Ó, beta tem massa zero, carga menos 1, guris. Vocês já sabem, já aprenderam. O lado esquerdo e o lado direito têm que ser iguais, numericamente. Então, vamos pegar primeiro a massa. Do lado esquerdo da equação é 206. Igual, tem que dar 206 aqui. Só que não esqueçam que o beta é negativo, ó. Então, eu tenho que aumentar uma unidade, ó. 207.
207 menos 1, 206. Certo? Então, o elemento que nós vamos formar, tá? O elemento que nós... O que que eu acabei de... Ih, eu fiz tudo errado. Esqueço. Vai que eu vou... Eu peguei e fiz a parte de baixo em cima, tá? Não estou prestando atenção no serviço. Desculpa, desculpa. Ó, para aí um pouquinho. Vamos de novo. A massa da partícula beta, ó, é zero, certo? É zero. Não sei, até que eu estava prestando atenção aqui no... Para vocês verem, né? Quando eu falo isso em aula. Não, o cara tá olhando o celular, né? Eu estava olhando o celular, por isso que eu errei. Ó, a massa do ladinho esquerdo é 206, como vocês podem ver. Do lado direito também tem que dar 206. Só que a massa da beta é zero, né? Eu estava botando que era menos um. Ó, é zero. Bom, qual é o número que somado a zero dá 206? 206. Estão vendo? Então, o meu elemento final será o chumbo. Ele tem a massa 206. Agora vamos ver a carga, o número atômico, tá? Do ladinho esquerdo tem que dar 81. Mas olha aqui, ó. Tá vendo? A carga da beta é menos um, gente. Menos um. Para dar 81, então tem que botar 82. Estão vendo? 82 menos um, 81. Certo? É só acertar a continha. Então, aqui, ó, o elemento é o 82. Já sabemos que é o chumbo, né? Tá aqui já o símbolo. Ó, esse elemento aí é o chumbo que tem. Certo? Muito bem. Vamos ver como é que pergunta se prova, né? Parei. Deixa eu achar a questão aqui para vocês. Nós já vamos. Depois eu vou falar disso aqui, tá? Aqui. Vou só apagar. Olha lá. É uma questão do Enem, né? Como eu falei no início da aula, gente, todas as provas do Enem têm uma questão é sobre radioatividade, tá? Com a descoberta, vamos ler a questão. Com a descoberta de emissões de energia, né, do rádio 226 por Marie Curie e Pierre Curie, né? Foram os dois que mais trabalharam. A Marie Curie foi a que mais trabalhou na radioatividade, né? A Marie Curie, tá? É o único cientista que tem 2 prêmios Nobel, né? É, a tia era um cano, a tia. Bom, o fenômeno foi denominado radiação alfa ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleo de hélio, né? Como eu falei lá no início, formados por 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? Até aí não tem questão nenhuma, estão só passando informações, tá? Agora vem a questão. Assim, no decaimento alfa, tá? Um núcleo, um núcleo instável emite, atenção, gente, ó, aquilo que eu sempre digo para vocês, né? Tem que estar descansado para fazer a prova. Porque olha aqui que eles vão pedir, ó, tá? Se o núcleo de rádio, elemento rádio, 226, emitir 2 partículas alfa, ó, 2 e não uma, o número de massa do núcleo filho, né, do resultado, será. Então, olha aqui, ó. Partícula alfa, né? Então, vem lá, tipo, o alfa. Paulo falou para eu anotar isso num papelzinho, colocar na parede, eu fiz. E agora eu estou me lembrando. O alfa tem massa 4 e carga 2.
Mas aqui eles não querem saber a carga, eles só querem saber a massa. Outra coisa, gente, né? Eles estão dizendo que são duas partículas alfa, tá? Então, a nossa são duas partículas alfa. Ó. Então, o total da nossa massa aqui é 8, né? Cada alfa é 4. Duas alfas dá o total de massa 8. E aí o cara quer saber qual será a massa do resultado, do núcleo filho, como eles chamam. Simples, ó. Qual é o total que tem que dar? 226, né? Se o alfa já é 8, 226 menos 8, sobram 218. Letra E, a resposta. Viram? Dá para fazer de cabeça, né? Só que tinha que lembrar que esse era o espírito da questão. Tinha que lembrar que a partícula alfa tem massa 4 e carga 2. A carga nem precisava porque eles não pediram, viram? Eles não pediram. Eles só pediram a massa, ó. Deram a massa do rádio, 226, e perguntaram qual seria a massa do átomo depois de emitir duas partículas alfa. Cada partícula alfa tem massa 4. Duas dá 8. Aí é só subtrair, né? 226 menos 8. Quanto é que vai dar? 218. Letra E é a resposta certa. Tá? Questão do Enem. Acho que eu tenho mais uma dessas aqui. Tem, tá aqui, ó. Só dar uma apagadinha. Bom, gente, vamos ver. Tá, vocês já estão acostumados com as questões do Enem, né? Sempre tem uma história, uma ladainha, né? Uma resenha. Diz assim, ó, a questão. O elemento radioativo tório, TH, pode substituir os combustíveis fósseis e as baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar uma grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação para o decaimento do tório, aí eles dizem qual é o tório, ó, 230, 90, né? A equação é, olha aqui, ó. Eu vou passar limpo aqui. A equação é essa aqui, ó. Tório, eu vou usar na frente, eles estão usando na frente, ó. Massa 230, número atômico 90, certo? O tório se transformou no outro elemento, tá? Assim, ó, tô lendo ali na equação, no rádio. O rádio, ó, 226, 88. E eles querem saber, gente, qual foi a partícula, né? Qual foi a partícula que saiu dali? Matemática. Ó, o que que eu falei para vocês? O lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Então, do lado esquerdo, o total é 230. Do lado direito, eu já tenho o átomo 226. Para 230, faltam 4. Não precisa nem continuar. Só existe uma partícula cuja massa é 4. Alfa. Resposta. Letra A. E embaixo vai dar 2, quer ver? Ó? 90 do lado esquerdo. Do lado direito, 88. 88, faltam 2 para 90, né? Ó, total 90. 2. É a partícula alfa. Letra A é a resposta. Viram como é fácil? Vou dizer para vocês, ó. Só não faz essas questões aí de radioatividade quem nunca viu o assunto, né, gente?
Vocês estão vendo, é só igualar o lado esquerdo e o lado direito. Claro que, como eu disse, tem que saber descrever bem direitinho o alfa, o beta e o gama. O gama não apareceu ainda, mas daqui a pouco ele vai aparecer, tá? Vamos voltar lá. Tô bom. Tá. Agora deixa eu falar aqui para vocês nesse assunto aqui, ó. Ainda dentro, né? Nós estamos falando. Ó, partículas alfa, beta e gama. Radiação gama, tá? O poder de penetração dessas partículas. Então, eu sempre comparo, né? Aqui na parte de cima, ali, ó, na parte de cima, é relativo ao ser humano, né? Tá aqui, ó, pele, músculos, órgãos, o ser humano. E embaixo são coisas do cotidiano, do dia a dia, folha de papel, placa metálica, um aparelho de concreto. Tá, mas vamos primeiro na parte de cima, no ser humano. Uma partícula alfa, ela é muito grande, lembram? 4, 2. Ela não consegue atravessar a nossa pele. Ela é detida, ela para na pele, certo? Ah, mas isso aí vai causar alguma doença? Pode causar câncer, câncer de pele. A partícula alfa não consegue penetrar no nosso corpo, certo? Ela morre ali na pele, mas pode causar câncer de pele. A partícula beta, segunda aqui, gente, ó, ela atravessa a nossa pele, né? Se a gente sofrer um, um- receber um feixe de partículas beta, ela vai atravessar a pele, mas vai parar nos nossos músculos, tá? Então, ela pode causar doenças nos músculos, doenças musculares. Ela já é mais penetrante, né? E a radiação gama, bom, essa é a pior de todas, porque essa atravessa a pele, atravessa os músculos e só é parada pelos nossos órgãos internos. Por exemplo, pelo intestino. Então, essa vai causar doenças dentro do nosso corpo, realmente, né? Câncer nos órgãos, câncer de intestino, por exemplo. Tal é o seu poder de penetração, a radiação gama. E embaixo eu coloquei coisas do dia a dia, assim, comparações, né? Vejam, ó, uma folha de papel consegue deter a partícula alfa. Ela bate na folha e cai ali, não passa. A partícula beta, ela passa por dentro da folha, mas não consegue passar uma chapa metálica, uma placa metálica, tá? Uma placa metálica detém a partícula beta. E a radiação gama, olha só, a radiação gama, ela passa por dentro da folha de papel, ela atravessa uma placa metálica, ela só vai ser detida por uma parede de concreto. E essa parede, gente, não é paredinha de tijolo. Essa parede tem que ter no mínimo 30, 40 centímetros de espessura para deter a radiação gama, né? Ainda hoje de tarde eu estava brincando com a gurizada assim, ó. Quer ver? Quem é que recebeu radiação gama? O Hulk. Lembra? O Hulk. Por que que o cara se transformou em Hulk? Porque ele recebeu a radiação gama, né? Claro que aquilo é, é um filme, né? Mas eu me lembro muito bem que ele foi, né? Ele foi afetado pela radiação gama. A radiação gama, ela penetra. Esta radiação gama, eu queria falar um pouquinho mais sobre ela. Ó, essa radiação gama, ela também, gente, ela é usada para fazer a esterilização de alimentos. Esterilização de alimentos. Para matar os micro-organismos, né?
dos alimentos. Esse processo de esterilização de alimentos com radiação gama chama-se irradiação. Aí o cara já vai ficar, ah, meu Deus, né? Ainda bem que eu nunca comi isso aí. Come isso todos os dias, alimentos irradiados. O frango, né? Esse que a gente compra em supermercado, tá? O frango é irradiado. Mas por quê, Paulo? Porque ele, mesmo sob refrigeração, ele não duraria tanto tempo quanto ele dura, né? Ele ia apodrecer, ia deteriorar. O frango é irradiado. Muitas frutas são irradiadas. Gente, se eu pegar uma laranja, por exemplo, uma laranja, vou colher a laranja da árvore, colhi a laranja, né? Levei para casa. Ela vai durar 3, 4, 5 dias no máximo e vai começar a mofar, né? A laranja, se ela for irradiada com radiação gama, dura no mínimo 6 meses, né? Então, o cara fica pensando, ah, mas como é que no supermercado a laranja nunca estraga? Não estraga porque ela está esterilizada, né? Radiação gama. E um detalhe muito importante, isso foi questão do Enem. Gente, ó, se não me engano, a URSS também já fez essa questão. A irradiação com radiação gama não deixa o material radioativo, certo? Ah, Paulo, eu li na internet, era fake news, tá? Então, o material, ó, não fica radioativo. Então, eu posso comer aquele franguinho tranquilamente? Pode. Tu não vai ficar radioativo. A irradiação não deixa o material radioativo, certo? Isso foi questão, o Enem fez essa questão, tá? Até era uma questão interessante, gente, porque dizia assim, ó, um avião, tá, ia fazer um carregamento, ia levar um carregamento de frango irradiado, frango irradiado. E a questão do Enem, o Enem é muito criativo essas coisas, perguntava assim, ó, se esse frango irradiado ia afetar os instrumentos do avião, né? Pela radiação, né? Pela radioatividade. Se o frango dentro do avião ia afetar os instrumentos do avião. A resposta é não, não vai afetar. Porque o frango irradiado, como qualquer material que é irradiado, não fica radioativo, né? Não fica radioativo. Ah, mas eu vi uma vez num filme. Era filme, não era real. Tá ok? Tá. Então, fechamos essa primeira partezinha. Depois do nosso intervalinho, eu vou dar a segunda parte, a parte. Faltam duas coisinhas ainda para a gente ver. Meia-vida, que é uma das coisas que mais cai em prova. Vamos ver o que que é meia-vida. E falar um pouquinho sobre a fissão e a fusão nuclear. Tá? Então, aí nós fechamos esse assunto. Tá legal? Aqueles 5, 6 minutinhos para a gente tomar um cafezinho, quem gosta, né? E nós já voltamos. Até daqui a pouquinho.
Então tá, voltamos. Voltamos, gurizada. Bom, aí eu coloquei para vocês aqui, enquanto dava o intervalo, né? Eu coloquei dois exemplos de transmutação. Transmutação? O que que é isso, né? Transmutar, né? Mudança de um elemento para outro, usando as partículas que a gente viu agora no primeiro período, tá? A primeiro exemplo, a primeira transmutação que eu coloquei é do alumínio. Um alumínio, quando. Agora eu vou fazer o contrário, ele não vai perder. Agora ele vai o núcleo do alumínio vai ganhar uma partícula alfa. Lembrando, né? Vamos relembrar, ó. Alfa, massa 4, carga 2. Beta, massa 0, carga -1. Radiação gama, tudo zero, ó. Não muda nada, né? A radiação gama não muda nada. Certo? Nêutron, vou usar o nêutron agora um pouquinho. Ó, massa 1, carga 0. Tá? Muito bem. Então vamos na primeira. O alumínio vai levar uma bombardeada. Vamos bombardear o alumínio com um, uma partícula alfa. Lembra o que eu falei para vocês? A soma do lado esquerdo tem que ser igual à soma do lado direito. Tá? Então vamos dividir aqui a equação, ó. Esquerda, direita, tá? Então vejam, quanto é que dá a soma do lado direito? Da massa, 27 mais 4, né? 31. Então, gente, aqui do lado esquerdo tem que dar 31 também a soma. Vejam que você já tem aqui, ó, o nêutron no final, um nêutron, né? Cuja massa é 1. Quanto é que eu preciso para somar aqui? 30. Então, o elemento X, o desconhecido, ó, tem massa 30, ok? Agora, embaixo, ó, a carga. 13 mais 2. Ó, 13 mais 2, 15. Então, aqui do ladinho esquerdo tem que dar 15. Vejam que a carga do nêutron é zero. Zero. Então, a carga do X tem que ser 15, né? 15 mais zero, 15. 15. Que elemento químico é esse X aqui? Ó, sempre procurem pelo menor número. Esse é o número atômico. Vai na tabelinha periódica. O 15 é o fósforo. O elemento fósforo. P. É o P. Né? Então, o fósforo. Tá? Então, nós transmutamos. Isto é, nós transformamos alumínio em fósforo. E que coisa, que loucura, né? Isso aí é uma coisa, eu sempre comento, gente, assim, ó. Na Idade Média, os alquimistas, né? Eles procuravam a tal de pedra filosofal. Acho que vocês já ouviram falar. O que que era a pedra filosofal? A pedra filosofal seria um material que, em contato com metais baratos, transformariam esse metal barato em ouro. É possível fazer isso? Pô? É possível. Né? Ah, mas por que que não fazem? Porque é muito caro, gente. Vejam aqui, ó, nós transformamos o alumínio, o elemento alumínio, peguei o alumínio e transformei em fósforo. Eu transmutei. E o número 2 embaixo, vamos ver como é que fica a transmutação do 2, ó. No número 2, nós vamos bombardear o urânio, certo? Com um nêutron, tá? Essa aqui vai ser a famosa fissão nuclear, o bombardeamento do urânio, tá? De novo, ó. Do ladinho esquerdo da equação, a soma dá
235 mais 1, 236. Não é? Portanto, do lado direito da equação, deixa eu apagar isso aqui, tá? Do lado direito da equação também tem que dar 236 a soma. E nós queremos descobrir quem é o x. Agora veja, eu já tenho 142 mais x. E agora atenção, gente. Preste atenção. São três, ó, três nêutrons de massa 1. 3 vezes 1, 3. Vamos fazer a continha? Aqui já dá 142 mais 3, 145, né? Então, 236 tem que dar o total 236, não esqueça. Menos a soma que daria, ó, 145, certo? Pegaram a ideia? Vamos ver quanto é que vai dar? Aqui vai dar 6 menos 5, 1. Aqui pede emprestado ali, né? Dá 9. Ok? Ali vai dar 9. Então, a massa desse aqui é 91. Se eu não errei o cálculo, se eu até vou somar aqui, parei. 142 mais 91 mais 3. Dá 6. 13 vai... Ó, deu certinho. Então, a massa do X ali é 91. Agora vamos ver o número atômico, para a gente descobrir qual é o elemento, né? Porque a massa não dá. A massa não diz qual é o elemento. Quem diz é o número atômico. Olhem aqui embaixo, ó. A soma dá 92. É 92 mais 0. Total 92, ok? Quanto é que eu já tenho aqui, ó? Eu tenho 56. Mais x que eu não sei quanto é. E mais 3 vezes 0, 0, né? Tá? Então vamos calcular o valor do x. Ó, 92 é igual a 56 mais x. Então vai dar 92 menos 56. Aqui vai dar 12, vai 6, 8 menos 5, 3, 36. Então, o x tem que valer 36. Ó, esse é o elemento 36. Vai na tabela periódica e procura. Quem é o 36? Aí vai estar lá bem grandão. É o criptônio, KF. Criptônio, né? Que foi o que deu origem ao problema do super-homem, que é a criptonita, né? Eles foram... O, o gibi, né? As revistas do Super-Homem foram. O Super-Homem foi criado exatamente, mais ou menos ali pelo próximo do ano que eles descobriram esse elemento. Esse é um gás nobre, criptônio. Por isso que o nome da pedra que deixa o Super-Homem fraco é a criptonita. Lembra? Ah, então, é daí que vem criptonita. Se entenderam? Então é tudo conta, gente. Tudo somar e diminuir. E vocês descobrem qual o elemento que está ali. Tá certo? Muito bem. Bom, agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Já treinamos Doutor, bastante. Oi, fala, estou te ouvindo. só quando que a gente sabe que tem que somar ou subtrair? Ó, tu tem que fazer o seguinte, ó. Peraí, deixa eu só apagar para mostrar de novo, tá? Ó, tu vai fazer assim. Tu quer descobrir aqui o x. Os valores de x tu não tem, tá? Mas tu tem todos os valores do outro lado, do lado esquerdo da equação. Deixa eu dar mais uma apagadinha aqui. Tá, então vamos lá. Ó, olha só aqui, vou marcar. Do lado esquerdo da equação, tu tem os valores. 235 e 1.
mais 1. Então, tu sabe que do lado esquerdo dessa equação, o total de massa dá 236. Total. Somei, né? Agora, do lado direito, tem que dar, o total também tem que ser 236, né? Conservação da massa. Aí tu vai, ó, pegando as que tu já tem. 142, tu já sabe. O do elemento desconhecido, tu não sabe. Então, esse é x. X, né? Um número. Não sei qual é. E mais 3 vezes 1. 3. Então, tu fez uma equaçãozinha, ó, do primeiro grau. 142 mais x mais 3 é igual a 236. Tá? Então, aqui vai dar 142 mais 3, 145 mais x igual a 236. Para calcular o valor do x, passa o 145 para o outro lado, subtraindo, né? Menos 147, aí tu subtrai, tá? Dá 91, tá? Então, aquele que tu não sabe, tu aqui, ó, tu não sabe quanto é que vale esses dois números do x. Então, para tu descobrir, tu soma os que tu já tem e subtrai o total, né? Faz uma equação do primeiro grau, entendeu? Ficou claro para ti? Peguei isso. Tá, perfeito. Bom, então agora nós vamos ver um outro assunto também aí dentro da radioatividade, que é um assunto bastante comum nas provas. Esse assunto, opa, tá aqui, se chama meia-vida. Meia-vida, Paulo? É. Bom, o termo já diz quase tudo. O que que é meia-vida? A metade da vida, né? Meia-vida é o tempo que leva, gente, uma amostra radioativa para ela se reduzir à metade do que ela era. Ih, não entendi, pô. Vou dar um, um exemplo bem prático para vocês, tá? Há 30 anos atrás, mais ou menos, ocorreu um acidente em Goiânia. Vocês devem ter ouvido falar, um acidente radioativo, né? Com um elemento chamado césio 137. Se vocês olharem na internet, vai estar aí. Morreram 8 pessoas. Césio 137, tá? A quantidade de Césio 137, porque era assim, ó, era um aparelho de raio-x que os dentistas deixaram dentro de um prédio abandonado. Para vocês verem, né, que relaxamento. Deixaram dentro de um prédio abandonado, abandonaram o prédio, e lá eles deixaram um aparelho de raio-x, né? Um morador desse de rua, né, que cata ferro velho, encontrou esse aparelho e vendeu esse, esse ferro velho todo, ele vendeu, né, por uma casa, uma loja dessa de ferro velho. E o cara quebrou a ampola onde estava esse Césio 137. Ele quebrou. E o Césio 137 é radioativo. E ele achou muito interessante, porque aquele pozinho, né, tinha 20 gramas, tá? Eu vou até anotar aqui, ó. Dentro daquele, era uma esfera. Dentro da esfera tinha 20 gramas de Césio 137. Muito bem. E ele achou legal porque aquilo brilhava no escuro, o pozinho. Tanto é que, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Tem a foto, por exemplo, da filha do dono do ferro velho. A menina brilhava no escuro. Né? Porque eles não sabiam o que era, passavam no rosto, achavam bonito, né? Um pozinho. Só que esse material é extremamente radioativo. Matou 8 pessoas, inclusive a filha do dono do ferro velho, tá? Bom, todo aquele bairro em Goiânia, né, foi escavado
tiraram toda a terra do bairro, do aquele bairro. Eu não lembro se cavaram 10 ou 15 metros de profundidade e tiraram toda a terra e armazenaram dentro de containers por causa da radioatividade, certo? E, gente, e aí eles calcularam quanto tempo levaria para aquela radioatividade diminuir significativamente. Agora preste atenção. Ó, o Césio 137, ele tem um tempo de meia-vida, ó, T, a gente põe assim, T, um meio. Tempo de meia-vida igual a 30 anos. Como assim, pô? Assim, gente, ó. Isso aí faz uns 30 anos, mais ou menos. Há 30 anos atrás, tinha 20 gramas. Hoje, 30 anos depois, tem 10 gramas, a metade. Passados 30 anos, que é o tempo de meia-vida, a amostra se reduziu à metade. Daqui a 30 anos, né? Nós estamos em 2024, em 2054, ainda vão existir 5 gramas, metade de 10. 2054. Em 2084, passados mais 30 anos, ainda existirão 2,5 gramas. Resumo da história. A meia-vida do Césio 137 é de 30 anos. A cada 30 anos, a amostra se reduz à metade. E não tem o que fazer? Não, não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Certo? Ainda não temos essa tecnologia para impedir isso. Então, o tempo de meia-vida de uma amostra radioativa é o tempo que leva para aquela massa inicial se reduzir à metade. Então, vai se reduzindo a metade, a metade da metade, a metade da metade da metade, tá? Vai sempre se reduzindo 50% a cada tempo de meia-vida. Aqui eu coloquei para vocês uma tabela, tem aqui com alguns radioisótopos, né? Tá vendo? Olha o urânio. Ó, urânio 235. Gente, tá? Vamos supor que vocês pegaram assim, ó, 1 grama de urânio. 1 grama de urânio. Vai levar 7,1 vezes 10 na 8. Vamos ver quanto é que dá isso? 7,1 vezes 10 na 8. Então, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, já deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, daqui a 710, ó, olha só que loucura. Daqui a 710 milhões de anos, esse 1 grama se reduz a meio grama. Nossa, é. Mas, em compensação, olhem o frâncio aqui, ó. O tempo de meia-vida do frâncio são 22 minutos, certo? Então, se eu pegar 1 grama de frâncio radioativo, ó, 1 grama apenas, daqui a 22 minutos, passados 22 minutos, eu vou ter meio grama. Passados mais 22 minutos, eu vou ter 0,25 gramas. Passados mais 22 minutos, eu vou ter 0,12 gramas. Vai indo reduzindo a metade, né? Na verdade, 0,125, tá? Vamos somar o tempo, ó. 22 mais 22 mais 22. Isso aqui dá aproximadamente 1 hora, não é? 66 minutos. Então, o frâncio
Ele decai, a gente chama de decaimento. Ele decai a cada 22 minutos, a amostra se reduz à metade. Por que que se reduz à metade? Radioatividade, gente. Ele vai emitindo partículas do seu núcleo. Ele vai desintegrando. A gente chama de desintegração. Então, o frâncio, ó, em uma hora, 1 grama de frâncio vira 0,12 gramas. É um tempo de meia-vida rápido, né? Mas agora tem elementos, olha o polônio aqui, ó. O polônio leva aproximadamente 50, ó, 0,50, meio segundo. Então, se eu pegar 1 grama de polônio, daqui a meio segundo, eu vou ter só a metade. Passado mais meio segundo, eu vou ter a metade da metade. Então, vejam, ó, em 1 segundo, meio mais meio dá 1, né? Em 1 segundo, o polônio se reduz de 1 para 0,25 gramas. Então, cada elemento radioativo tem o seu tempo de meia-vida. E os caras descobriram isso. E aí, gente, descobriram, por exemplo, que nós. Agora, deixa eu mostrar esse desenho que está aqui, tá? Nós, enquanto estamos vivos, nós, os animais e os vegetais, enquanto estamos vivos, o nitrogênio que tem no ar, né, recebendo o impacto do nitrogênio, forma o tal de carbono 14. E nós inalamos esse carbono 14 na forma de CO2. Nós estamos respirando, né? Então nós vivos, temos no nosso organismo um determinado valor de carbono 14, que é em torno de 12% da nossa massa, tá? Certo? Então, a pessoa, vou falar de pessoa, pode ser uma planta, tá? A pessoa viva, o vivo, essa reação vai acontecendo, tá? Ela vai acumulando carbono 14, tá ok? Bom, e ao mesmo tempo que ele acumula, deixa eu só tirar daqui a minha cara, tá? Ó, ao mesmo, agora a reação do ladinho, tá? Ao mesmo tempo que a gente acumula o carbono 14, tá? Ele vai novamente se transformando em nitrogênio. Então, é um ciclo. Ó, nós assimilamos o carbono 14 e o carbono 14 se transforma em nitrogênio. Ó, o tempo todo assim, ó, enquanto a gente está vivo, certo? A gente absorve o carbono 14, tá? E libera o carbono 14. Então, por exemplo, enquanto nós estamos vivos, nós temos em torno de 10 gramas de carbono 14, que é um elemento radioativo, né? De carbono 14. Quando a gente morre, ou a planta morre, esse processo para. Mas por quê, Paulo? Porque tu não respira mais, né? Para, né? Esse processo deixa de acontecer. Ó, e aí nós não assimilamos mais o carbono 14. A gente só transforma o que nós temos em nitrogênio. A gente não põe mais para dentro o carbono 14, só para fora. Tu morreu, né? Então, na morte, tu só o carbono 14 só se degrada, ele não entra mais. E aí o pessoal descobriu isso aqui, ó, que o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Tá, e daí, pô? Gente, tá? Eu
Sou um arqueólogo, por exemplo. Descobri uma múmia, certo? Fui no Egito, descobri uma múmia. Como é que eu sei a idade da múmia, né? Medindo a quantidade de carbono 14 que ela ainda tem. Entenderam? Porque ela deveria, quando estava viva, deveria ter 10 gramas. Vamos supor que agora, quando encontraram a mumiazinha, ela tinha, nasceu, 6 gramas apenas. Bom, então vamos calcular quanto tempo se passou. Então dá em torno de 5.000 anos, por exemplo. Aí eu sei a idade daquele fóssil, tá? Então se mede pela meia-vida do carbono 14. Quanto tem de carbono 14? Tem tanto. Então, se passaram tanto tempo, se passou tanto tempo, tá? Então, isso é meia-vida. É o tempo que leva para uma amostra radioativa se reduzir à metade do que ela era, tá? Vamos ver como é que isso é perguntado agora. Vamos lá, vamos ver. Deixa eu pegar a questão. Não é aqui, nem aqui, nem aqui. Não, peraí. Opa, não tô achando. Aqui, deixa eu ver. Como é que eu tenho que... Opa, terminou. Decaimento. Ah, tá aqui. A questão é sobre meia-vida, né? Parei um pouquinho, deixa eu só tirar daqui. Tá. Ó, os radiomarcadores têm ampla utilização ao atuarem como ferramentas de diagnóstico e medicina. É uma questão do Enem, então, tem todo esse texto, né? O uso diagnóstico desses isótopos está baseado na capacidade do composto radioativo localizar-se e concentrar-se no órgão ou tecido de investigação. Um exemplo é o tálio 201, utilizado frequentemente no estudo de doenças cardíacas. Sua meia-vida é de 73 horas, tá? Vou anotar isso aqui. Então, vamos ver. Tempo de meia-vida do tálio, 73 horas. Então, pensem comigo, ó. A cada 73 horas, a massa, né? Massa, quantidade de átomos que tiver, vai se reduzir à metade a cada 73 horas, tá? Agora vamos ver o que eles querem. Ó. Dispondo-se de uma amostra de talho contendo 4 vezes 10 na 22 átomos desses isótopos, em quantos dias, aproximadamente, restarão 1 vezes 10 na 22 átomos? Aproximado, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, ó, então 4 vezes 10 na 22 é a massa inicial, né? Massa, desculpa, é que estão falando de átomos, né? Número de átomos inicial. E 1 vezes 10 na 22 é o número de átomos finais, né? No fim. Ah, Paulo, mas como é que eu faço isso? Gente, é muito simples. Ó, faz uma reta e vai fazendo assim. Qual é o início? 4, né? Então, a potência é a mesma, ó, 10 a 22, então ela não vai influenciar. No início, tu tem 4 átomos. 4 vezes 10 dá 22. 4. Passadas 73 horas, quanto é que tu vai ter? 2, a metade. Meia vida, tá?
Passadas mais 73 horas, quanto é que tu vai ter? A metade da metade. Ó. Chegamos onde a gente queria. Então, tinha 4 vezes 10 dá 22. Encontrei 1 vezes 10 dá 22. Quanto tempo se passou ao total? 146 horas. Não é? 73 mais 73. Tá, e agora como é que eu faço? Bom, cada dia, ele quer o número de dias, né? Cada dia são 24 horas. 146 dividido por 24. Quanto é que dará isso aí? Deixa eu ver. 6, eu acho, né? É. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 12, 13, 14. É. Aproximadamente 6 dias. Ó, letra B. Viram? Tá? O que que assustou nessa questão? Ah, esse 10 dá 22. Tá? Assustou. Mas isso não é o problema, porque a potência 10 a 22 é igual no início e no final. Eu não precisava nem ter usado ela. No início eu tenho 4 átomos e no final só tenho um. A cada 73 horas, o número de átomos se reduz à metade. Então, 4 no início, passadas 73 horas, ficaram só 2, a metade. Mais 73 horas, a metade da metade, que é 1, que é onde nós chegamos. Somando, dá 146 horas. Mas eles não querem a resposta em horas, eles querem em dias. Um dia são 24 horas. Então, 146 horas dividido por 24 dá aproximadamente 6 dias. Viram? Não, não é tão ruim quanto a gente pensa, né? Não, não, não é. Aí eu vou ver se eu acho outra dessas aqui. Ver se eu coloquei. Ah, não, essa aqui. Ah, essa é de fusão. Ah, esse aqui é de emissão, né? Tá, eu faço, vamos fazer também. Daqui a pouquinho já faço com vocês. Vamos pegar essa aqui do Enem? Ó, vamos lá. O elemento radioativo. Opa, essa eu fiz agora. Não, não fiz, não. Não, eu achei que eu já tinha feito. Não, eu fiz de tarde, na turma da tarde. O elemento radioativo tório pode Sei, substituir combustíveis fósseis e baterias. sei. Oi, O senhor fala. já fez essa aí no primeiro período. Ah, eu fiz o primeiro. É, eu tava com lembrança que eu tinha feito. Eu achei que tinha feito de tarde. Boa. Ainda bem que vocês estão atentos. Ah, então foi essa aqui. Não, essa eu também fiz. Eu tinha feito já. Deixa eu ver. Hum, Essa aqui eu não fiz. Ah, eu não fiz. Não, essa eu não fiz, né? Essa eu não fiz. Do Enem de 2017. Essa aí não. Não, né? Isso. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Gente, ó, duas coisas, né? Por isso que a gente sempre tem que estar bem descansadinho. A aula inteira eu só falei, ó, numa radiação e o resto era partícula.
não é? O que que nós falamos? Hoje falamos assim, ó, partícula alfa, partícula beta. E aí eu falei em radiação gama. E a radiação gama, ela é de grande penetração no corpo humano. Ah, lembra que no primeiro período eu mostrei. A radiação gama, ela atravessa a pele, atravessa os músculos e só é parada pelos órgãos internos. Ela vai causar câncer nos órgãos, no intestino, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, a resposta era pela palavra radiação. Só existe uma. O resto tudo é partícula. Nêutron é partícula, próton é partícula, alfa é partícula, beta é partícula. A única que é radiação é a gama, letra C. É verdade. Tá, deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Vamos mais uma. Diz assim essa aqui. Átomos radioativos tendem a apresentar instabilidade, podendo emitir partículas alfa, beta e raios gama. Viram? Gama não é partícula, é um raio, radiação. Existem determinados átomos que podem apresentar decaimentos em duas etapas, como é o caso do Césio-137, que se transforma em bário-137 da seguinte forma. Aí eles dão a equaçãozinha ali, ó, certo? Muito bem. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que, respectivamente, completa corretamente os espaços indicados pelo símbolo de interrogação, que representam duas etapas do decaimento do césio. Então vamos ver. Ó, eu tenho que descobrir quem é o Y nessa equação e depois nessa. Vamos lá. Ó, é bem grandão aqui. Massa, césio 137,55. Ó, ele vai emitir uma partícula que eu não sei qual é, e aí vai dar bário 137,56. Que partícula é essa? Tá. Façam, como eu disse para vocês. Somem do lado esquerdo da equação, 137. Somem do lado direito da equação, 137. Opa! Então, essa partícula desconhecida é zero. Porque 137 mais zero dá 137. Então, a massa da partícula tem que ser zero. Tá. Agora vamos ver a carga, o número atômico. Do lado esquerdo, gente, a soma dá 55, porque só tem 55. E do lado direito, cuidado agora, ó, a soma também tem que dar 55, não é? Mas eu já tenho 56. Para dar 55, essa partícula tem que ser menos 1. Ó, menos 1. Qual é a partícula que se representa? Ó, 0 menos 1. É a beta. 0 menos 1. Tá vendo? Aqui já, né, já teria a resposta aqui direto, ó. Mas eu vou fazer a outra. A outra equaçãozinha, ó, começa aqui, ó. O bário 137, né, 56, se transforma em, não sei qual é a partícula ou radiação, em bário 137,56, né? Estou fazendo essa aqui agora, ó, a segunda. Estão vendo? Gente, olha aqui, ó, não mudou nada. 137, 137, que é zero. 56, 56. Aqui também é zero. Quem é que é zero, zero?
A radiação gama. Letra C. Viram? A radiação gama, que é o 00. Tá vendo? Tudo é matemática, né? E para a gente fechar esse assunto, não posso deixar de colocar para vocês esses dois termos. Ó, fissão nuclear e fusão nuclear. Tá ok? Claro que, gente, isso aí, às vezes o pessoal se perde um pouquinho quando estuda isso, né? Aí alguns acham que o cara vão perguntar na prova como é que funciona uma usina nuclear. É óbvio que não, né? É uma coisa simples que vão perguntar. O que que significa a palavrinha fissão? Fissão é quebra. Então é quando a gente bombardeia um núcleo e esse núcleo quebra em outros núcleos. Vejam aqui a equação que está do ladinho, ó. Pegamos o urânio 235, tá? E bombardeamos com o nêutron. O que que aconteceu? Formamos, ó, dois novos elementos radioativos, né? E foram liberados três nêutrons. Houve uma fissão. Esse núcleo do urânio, ele sofreu uma fissão, tá? Esse é o princípio de quem? Da bomba nuclear. A bomba nuclear é por fissão nuclear. O urânio é bombardeado com nêutron, forma elementos químicos, libera mais três nêutrons, que vão bombardear mais três átomos de urânio, que cada um vai liberar mais três nêutrons, que vão, ó, bombardear cada um três átomos. Olha como vai crescendo isso aqui. É o que a gente chama de reação em cadeia. Cada vez aumenta mais, tá? Isso é uma fissão nuclear, a quebra. Então eu coloquei ali para vocês, ó, ocorre uma reação em cadeia, produz partículas que são radioativas, né? Que aqui é o caso, ó, desses dois elementos radioativos, tá? Então ela polui, é poluente essa aí, tá? E olha só, a energia liberada na fissão nuclear é 1 milhão de vezes maior que a liberada nas reações químicas, mas é menor do que a fusão ainda. Na verdade, aqui ó, tem outras pesquisas que falam assim, ó, que a energia liberada na fissão nuclear equivale a aproximadamente 30 toneladas de dinamite, tá? 30, a explosão de 30 toneladas de dinamite. É, é punk, né? Essa é a bomba nuclear, é a bomba que jogaram, né? Nagasaki, Hiroshima. É por fissão nuclear, tá? Então, a fissão, como eu escrevi aqui, ó, é uma decomposição de um núcleo em dois ou vários núcleos. A fusão nuclear, fusão, o que que é fusão? É junção, fundir, juntar. É quando a gente junta átomos pequenos, aqui, ó, vejam, um átomo de massa 2, outro de massa 3, para dar um átomo maior, de massa 4, por exemplo. Fusão, nós juntamos átomos. Essa fusão nuclear, né, é a reação que ocorre no Sol, gente. Formação do hélio, né? Hélio. O que significa hélio? Sol. Sol, tradução, Sol. Essa é a reação. Essa reação libera uma quantidade de energia muito, muito grande, 4 vezes maior do que a fissão nuclear. Só que ela exige, para ocorrer, ela exige temperaturas
muito altas, né? Muito altas, na ordem de 10, 15 milhões de graus. Por isso que a fusão nuclear, né, nós ainda não temos essa tecnologia, ela não tá tão avançada, né? Exatamente em função desses problemas que tem, tá? Então, ó, fissão é separar e a fusão é quando junta, tá ok? Então é isso que eu queria passar para vocês. Pronto, pronto, pronto. Terminamos mais um assuntinho. A coisa aqui vai indo. Deixa eu só descompartilhar aqui, né? Eu estou seguindo aquilo que eu falei para vocês no início, né, Cris? Praticamente a cada encontro a gente vê um assunto de prova, né? Um assunto que interessa para nossas provas. Tá legal? Semana que vem eu volto, tá? Com outro assunto. É, esse Tchau, material já, Flor. esse material já está no blog, tá? Vocês encontram lá no blog química-dicas.blogspot.com. Química, tracinho, dica, tracinho é o hífen, né? Química, tracinho, dicas. Só se botar química, química, dicas de química, já vai vir provavelmente o blog ali no Google, tá? química-dicas.blogspot.com. Tá legal? Beijão para vocês, até a semana que vem. Tchau. Um abraço, senhor. Outro.